Então vamos falar sobre o relacionamento com a mão de obra direta. Vamos começar por aí. Vamos ver, a obra vai começar e eu preciso então estar bem com a mão de obra ali que vai estar, na verdade, produzindo, né, gerando aquela obra. E que eles precisam te respeitar, eles precisam te considerar como uma autoridade que entende do assunto, tá? Eles têm que ter confiança em você, eles precisam gostar de você e eles precisam, tipo, comprar o que você oferece, que são as suas orientações, ok? Então tá bom. Então você tem que ser como? Educado, gentil, amável, tá? Tem que saber conviver, né? Com o pedreiro, com o mestre de obra, com o pessoal, ou seja, saber também falar a língua deles. Muitas vezes tem uma forma de ser um pouco diferente e de repente, conforme a região, tem determinados costumes, determinadas formas de comportamentos que você precisa saber como conviver. Você precisa saber que essa mão de obra ela é responsável para desenvolver na obra tudo aquilo que você planejou dentro de um projeto, tá? E dentro dos cálculos e tudo, ele vai executar aquilo. Então precisa ser muito bem tratado, precisa ser um profissional que precisa ganhar realmente a sua confiança, tá? É muito importante também saber que você sendo gentil, também vai existir o lado dele em relação a você. Você vai ganhando confiança e ele também vai se abrindo. Então, essa situação é muito importante porque muitas vezes a gente percebe que o recém-formado principalmente, às vezes não só o recém-formado, ele às vezes quer usar de autoridade, né? Ele quer usar porque ele tem, vamos dizer, na hierarquia, ele tem a voz de comando e ele quer fazer tudo no mandar, né? No exigir o serviço, tá? E isso muitas vezes, num relacionamento, tá? Na maioria das vezes não dá certo. Um relacionamento bem sucedido é aquele que ele confia, como a gente falou, é aquele que as pessoas têm interesses em comum, tá? Então tem que ser muito profissional, tem um profissionalismo num nível de você saber lidar com a pessoa para que a pessoa execute aquilo que você quer, tá? Não adianta nada virar as costas e de repente ele está lá fazendo tudo aquilo que você não queria, ele vai fazer nas suas costas. Então ele precisa estar junto com você, entender a importância do trabalho que ele tem, você precisa valorizar, né? Ele precisa saber, essa mão de obra, ela precisa saber tudo o que você deseja. O mal entendido ocorre muitas vezes numa obra, porque não é explicado exatamente, né, o como você quer que seja feito, né? Como que muitas vezes o empreiteiro, por exemplo, ele é contratado, assina um contrato que tem todas ali as obrigações, mas às vezes o próprio empreiteiro assina sem ler. E aí ele não sabe de determinadas coisas que ele assinou. Então você que é um profissional que está acompanhando a obra, tem que mostrar para ele, falar, olha, você assinou isso, assim, é assim, você tem esses deveres, esses direitos. Então é importante, todo início de obra, está bem claro quais são as regras, né? Isso vai fazer com que o relacionamento não ocorram mal entendidos, tá? Porque a pior coisa é você achar uma coisa, a tua mão de obra acha outra, mas vocês não se conversam e aí começam os conflitos, ok? Uma coisa que é muito importante, além do contrato, dos deveres e as obrigações, né, que tem e os direitos que tem a mão de obra, são também o fato dessa mão de obra conhecer exatamente os projetos e um cronograma, o tempo que ele tem para seguir aquilo lá. E claro, tem que ser um tempo possível, que ele, na verdade, o ideal até é que um cronograma seja feito por você, mas depois que a mão de obra aprove, ela precisa aprovar, ela precisa ter comprometimento com aquele cronograma, tá? Muitas vezes é feito no escritório um orçamento, um cronograma, e depois você vai exigir do pedreiro de situações que ele não vai conseguir realizar. Então não adianta isso. Então precisa ser mostrado, por isso que é muito importante, eu falo aqui que nós que fazemos pequenas e médias obras, nós temos que fazer esses cronogramas e os orçamentos juntamente com a definição, vamos dizer, o pedreiro, o pessoal do campo, o empreiteiro, ele precisa, vamos dizer assim, aprovar, né? Ele precisa estar comprometido, eles precisam falar, não, dá para fazer.
Se dá para fazer, então tá. Então agora a gente tem esse compromisso e nós vamos tocar desse jeito. Porque a pior coisa, eu já vi muito, engenheiro faz um cronograma, não conversa com o pedreiro, e aí o pedreiro chega num determinado momento da obra e ele fala, não dá para fazer isso aqui tá um absurdo, né? Então, não se pode fazer algo sozinho sem essa combinação com, no caso, o empreiteiro, tá ok? Ok, então vamos lá. Outra coisa importante é saber e fazer aqui os planejamentos, né, para que você consiga, juntamente com os funcionários, ter todo o planejamento das suas necessidades, tá? Então, por exemplo, as ferramentas e mesmo os materiais precisam chegar na mão da mão de obra no tempo certo, no momento exato. Porque a pior coisa que tem e atrasa uma obra e encarece a obra é quando um assentador de piso, por exemplo, vai estar na hora dele assentar e não tem o material na obra, né? Então isso acarreta vários problemas na obra. Então nós temos que, juntamente com essa mão de obra, se for um empreiteiro, é bom lembrar que eles precisam seguir a legislação trabalhista, precisam estar pagando os seus funcionários, né, em dia, os encargos, isso tudo faz parte também de um bom relacionamento devido justamente a estar cumprindo, né, as obrigações. Outra obrigação que os empreiteiros também precisam cumprir e que você, como um comandante da obra, precisa estar tranquilo que aquilo vai ocorrer, é a parte de segurança. Então os equipamentos de proteção individual, eles são fundamentais, né, para que a obra ocorra de uma forma menos arriscada, que não ocorra, né, os imprevistos, tá? Que isso também acarreta um atraso, prejuízos e também acontecem situações, né, de saúde, né, que provoca acidentes, né? Então ninguém quer isso. Então também é uma coisa bastante importante dessa conscientização de você com o empreiteiro para que o relacionamento esteja sempre tranquilo e as coisas se desenrolem de forma com sucesso, né? Que dê um resultado de sucesso. Respeitar a hierarquia. Isso é também uma coisa fundamental, que é o respeito da hierarquia. Quando chegar numa obra, o que acontece? Muitas vezes você vê um ajudante fazendo alguma coisa que você vê que não está legal, mas não fale com o ajudante. Chame o mestre de obra, o empreiteiro, e vai falar, olha, aquele rapaz ali está fazendo algo que não é daquele jeito, peça para ele fazer o jeito correto, tal, não é? Então, nunca cortar, né? Nunca desrespeitar a hierarquia. Então, se você tem um encarregado, um mestre de obra, né? Então, quem é o superior ali da mão de obra? Então, é essa pessoa que você vai conversar, essa pessoa que você vai ter o seu relacionamento de profissional, tá? Para que as informações cheguem em todos os funcionários, tá? Isso é também fundamental, porque se começa a falar diretamente com os ajudantes, começa a ter mal entendido. Às vezes o mestre mandou mesmo ele fazer daquele jeito, tá? Então você tem que procurar falar com o mestre, falar, mas por que está fazendo? De repente até o mestre pode até convencer a gente, falar, não, eu estou fazendo isso porque eu faço desse jeito. Aí fala, legal, então tudo bem. Ou às vezes não, ele vai ter que mudar aquele procedimento e ele, o mestre, vai orientar o ajudante a mudar aquele tipo de situação, aquele tipo de atitude que está tendo aquele ajudante, tá? Um dos segredos também que a gente faz para conquistar o encarregado, o mestre de obra, é sempre perguntar para ele, né? Então, às vezes você tem situações que dá para fazer, tem duas opções, né? Dá para fazer assim, o assado. Perguntar para ele, né? Falar, o que o senhor acha? O que o senhor acha que deve ser feito? Como que o senhor faria aqui? Você ouve e depois você, com o conhecimento de faculdade teórico, você vai com certeza saber o que você vai fazer. Tá? Porque muitas vezes a gente pergunta mesmo porque a gente não sabe. O mestre de obra vai dar as opções e aí você vai usar a teoria e vai ver se tem sentido. Às vezes tem sentido tudo, às vezes não tem sentido o que ele fala, mas aí você vai usar a sua teoria para ver o que ele está falando, o que é a prática que ele tem, o que é que encaixa, e aí você decide. E você fala, beleza, boa ideia sua, vamos fazer assim então, entendeu? E aí a coisa transcorre. Ele vai te dar valor porque você ouviu ele vai se sentir bem porque ele se sente prestigiado por aquilo e a coisa vai transcorrer do jeito certo, tá? Pior coisa é quando chega às vezes um recém-formado e quer
falar para um mestre de obra já de 30 anos de trabalho que ele tem que fazer daquele jeito e tem que fazer porque tem. Entendeu? E isso não dá certo. Esse engenheiro novo vai virar as costas, o mestre vai fazer do jeito que ele quer. E o que acontece? O engenheiro não aprende, o relacionamento fica ruim e a coisa não transcorre do jeito que deveria. Então, melhor coisa, ouça os mais velhos, ouça a experiência que eles têm e aí você coloca aquilo com o teu conhecimento teórico para que a coisa realmente funcione e aí você vai atingir muito mais produtividade, tá? E resultado na sua obra, ok? Beleza, então esse é o relacionamento com o mestre, com uma mão de obra que a gente chama direta, tá? Com o encarregado, né? Com o empreiteiro, então seria isso que a gente falou até agora.